Olá, estou aqui para apresentar então a BNCC Computação, né? A BNCC Computação é uma das novidades das matrizes de recomposição de 2025 e a ideia é que a gente apresente ela de forma geral, né? É importante que todo mundo também tenha acesso à BNCC Computação. Eu vou apresentar aqui algumas estruturas, né, e alguns pontos importantes sobre a BNCC Computação, mas sempre é bom que cada uma, né, também acesse o documento inteiro para que possa ver como é que é, né, essa BNCC Computação. Então vamos lá, vou começar falando sobre a questão da estrutura, né? Normalmente a gente sempre apresenta o roteiro. Vou falar inicialmente sobre a definição, né, de onde veio a BNCC Computação, para que ela foi implementada, né, qual que é a ideia da implementação da BNCC Computação, também as datas, né, os instrumentos normativos, etc. Também vou falar sobre a estrutura no ponto 2, né, e por fim, no ponto 3, vou falar sobre as características. Então vamos lá, vamos falar então sobre o ponto 1, definição. Primeiro, essa é a capa, né, da BNCC Computação. Você pode acessar por esse link que está encurtado, mas em qualquer busca que você fizer, você vai encontrar a BNCC Computação disponível, né? Ela é um complemento, portanto, à Base Nacional Comum Curricular, né? Então é importante que a gente tenha essa noção de que existe um documento à parte, que é a BNCC Computação. Vamos seguindo então. Definição básica, né? Outra definição importante é que a BNCC Computação, ela não veio do nada, né? Ela já estava presente de alguma forma, né, na própria BNCC, né? Ela é uma das 5 competências gerais, mais precisamente a competência geral número 5, né, entre as 10 gerais, né, competência geral, que compõe a BNCC. Então, aqui eu até coloquei de forma literal aqui, né? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, né? Então, no fundo, né, a BNCC ela já traz alguns dos pontos da BNCC Computação, né? É importante ter essa visão. E também aqui a gente já vê como a BNCC Computação ela é ampla, ela não diz apenas sobre a questão computacional em si, do pensamento computacional. Nós vamos ver mais à frente como existem 3 eixos relacionados à BNCC Computação. Então, a visão é uma visão que extrapola a parte mais técnica, porque normalmente as pessoas imaginam que BNCC Computação é uma coisa para programador, é uma coisa exclusivamente técnica, mas não. Por exemplo, quando você pensa na questão das reflexões sobre a questão mundo digital, a cultura digital, você vê que isso extrapola a questão exclusivamente técnica, né? Então, foi formalizada a BNCC Computação por uma resolução do Conselho Nacional de Educação, né, que foi aprovada em 2022, e um dos pontos dessa resolução, obviamente, é a questão do desenvolvimento de currículos pelas redes. Então, nós estamos aqui em 2025 colocando isso em prática. Essa que é a ideia da BNCC Computação, da forma como nós estamos apresentando aqui hoje. Por favor, próxima. A norma foi homologada no dia 30 de setembro de 2022 pelo Ministério da Educação e publicada no Diário Oficial da União no dia 3 de outubro também de 2022. Naquele momento, né, em 1º de novembro de 2022, a partir daí foi contado o prazo de 1 ano para a adaptação das redes. Essa inclusão, é importante lembrar também, ela também não veio ela em si do nada, né? Desde 2017, 2018, já existiam resoluções que já
sinalizavam nesse sentido da aprovação da BNCC Computação. Portanto, em 2022, meio que todos esses canais, todos esses processos, eles se juntaram, né, para a aprovação da BNCC Computação efetivamente. E ela tem relação não só com a questão da avaliação, né, como também com a relação do financiamento. No estado do Tocantins, esse é um ponto muito importante para a gente realçar, né, nessa apresentação, houve a decisão de que as habilidades da BNCC Computação estão sendo integradas de forma transversal, né, nas matrizes de recomposição de 2025. Por quê? Porque existem outros modelos. Por exemplo, existe o modelo por componente, né, específico, e aí você criaria toda uma lógica. Nós vamos ver ao final qual é a vantagem da gente fazer de forma transversal. Por favor, próximo. Então, a BNCC Computação, essa decisão do Conselho Nacional de Educação, essa decisão foi acompanhada também pela aprovação de uma política nacional de educação digital, né, que aconteceu no ano de 2023, chamada PNED, né? Ela facilita ações de financiamento, formação de professores, adequação de grades curriculares de curso de licenciatura, oferta de curso de licenciatura em computação, desenvolvimento de material didático, acesso a equipamentos e internet adequados, etc. Ou seja, ela inclusive altera o artigo 26 da LDB, né, incluindo o ensino da computação, programação, robótica e outras competências digitais. E o 8º artigo da LDB também foi alterado, incluindo a avaliação do letramento e da educação digital. Então tem todo um conjunto de ações que estão sendo, e políticas, né, que estão sendo desenvolvidas, né, e que da qual também faz parte a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, a chamada ENEC, né? Todos os estados da federação já aderiram à ENEC e ela também envolve uma série de ações, isso é muito importante de lembrar também. Não é apenas a parte do currículo, né? É também uma parte de formação, é também uma parte da infraestrutura. Então, todos esses pontos eles estão conectados nesse conjunto de políticas que está sendo apresentado agora, associado à BNCC Computação. Próximo, por favor. Portanto, agora nós vamos ao ponto 2, né, que é o ponto da estrutura. O ponto da estrutura ele é dividido em 3 eixos. O primeiro eixo é um eixo que ele já é mais, vamos dizer assim, deduzível da BNCC Computação, que é o eixo do pensamento computacional. Então você tem aqui abstração, reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmos, programação, análise e automação. Pode parecer um conjunto de elementos muito difíceis à primeira vista, mas na verdade a gente vai ver que tem vários desses pontos aqui que são trabalhados de forma mais acessível, inclusive com as chamadas atividades desplugadas, não apenas aquelas que necessitam de equipamentos, conexões super rápidas, etc. Então, pensamento computacional é um amplo conjunto de pontos e que tem pontos aqui que podem ser desenvolvidos de acordo com a fase, de acordo com o contexto. Então, não é preciso também que haja um grande receio com relação a esses pontos, porque eles serão trabalhados conforme as condições concretas, né, para que sejam trabalhados. Então, pensamento computacional tem esses pontos. Um outro ponto muito importante que complementa essa ideia, né, é a ideia do mundo digital. Então, no mundo digital, você tem todo um conjunto de pontos relacionados à questão da representação de dados, né, à questão do processamento. Na verdade, é um conjunto que vai mostrar como funciona muitas dessas dos equipamentos, muitas das tecnologias. Então, é uma lógica de entendimento desse mundo, né? Por isso esse nome, mundo digital.
E por fim temos o terceiro eixo, que é cultura digital, né? Cultura digital já é um campo que vai se relacionar muito com a questão do letramento digital, da cidadania digital, da questão ética, né? Muito importante esse ponto. Essas discussões todas que nós temos em torno da desinformação, mais conhecida popularmente como fake news, né? Então todos esses pontos eles serão trabalhados nesse campo da cultura digital. Como eu falei, é um amplo arco, né, de temáticas, não é apenas a lógica da programação em si. Então a ideia é que todo esse conjunto ele venha, né, junto com as matrizes de recomposição em 2025. Por favor. Aqui eu vou apresentar dois exemplos, né, de estrutura relacionada à BNCC Computação. Uma habilidade aqui do 7º ano, né, do ensino fundamental, em que você tem... Isso aqui peguei um print da própria BNCC Computação, né? Então você tem aqui um objeto de conhecimento, segurança e responsabilidade no uso da tecnologia, que vai tratar da temática cyberbullying, né? Tem uma espécie de complemento da explicação da habilidade, né? Justamente para que você consiga entender bem do que se trata. Porque às vezes, se você olha apenas para o ponto habilidade, demonstrar empatia sobre opiniões divergentes na web, pode parecer um pouco abrangente demais. Então tem todo esse conjunto de explicações que nos ajudam a colocar essa habilidade dentro de um contexto, né, dentro de um conjunto de ideias mais específico. Então essa ideia é uma ideia que ajuda a gente a entender a habilidade em si nesse conjunto de possibilidades aqui as possibilidades que podem ser trabalhadas. Próximo, por favor. É a questão da estrutura agora para um exemplo de ensino médio, né? Esse aqui é uma habilidade do ensino médio. Aqui você já não tem a lógica do objeto de conhecimento, você tem apenas a competência específica de forma geral e você tem uma explicação da habilidade, né? Então você tem aqui uma lógica que vai dar quase que dando exemplos mesmo concretos de como é que você vai trabalhar essa habilidade, né? Aqui é a 8 do ensino médio, né? Porque no ensino médio a transversalidade também aqui, a interdisciplinaridade também aparece, né, com força. Então você pode aqui trabalhar de diversas formas, mas você tem um conjunto de informações aqui que acompanham a habilidade apresentada, né? Então são dois exemplos que eu quis trazer para que todo mundo tenha essa visão mais ampla sobre essas habilidades que estão sendo colocadas na matriz de recomposição que fazem referência mais direta à BNCC Computação. Por favor, próxima. Então, assim, indo para o terceiro ponto e último, né? Nós temos algumas características de cada fase, né? Temos a característica da fase da educação infantil, que é importante porque ela é uma espécie de introdução à questão da BNCC Computação. São quase que um momento experimental, né? Em que você tem questões de mais ludicidade, lógicas mais ligadas àquele primeiro contato, vamos dizer assim, né? A essas ideias que vão depois ser desenvolvidas nas fases seguintes. No ensino fundamental, anos iniciais e finais, você já tem 7 competências, né? Na educação infantil, são só 4 premissas, então é uma visão mais ampliada, né? Aqui você já tem a competência, já tem, né? Já é mais determinado, inclusive com habilidades tanto divididas ano a ano, quanto aquelas que por fases, né? Ou seja, do 1º ao 5º e depois do 6º ao 9º. Aqui você já tem o desenvolvimento de uma série de, vamos dizer assim, tópicos que vão ser naquela lógica do desenvolvimento das habilidades, né? Já introduzindo vários elementos aqui dos 3 eixos, mais uma vez lembrando, pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. E por fim, o ensino médio, né? No ensino médio você tem novamente 7 competências que vão dialogar com as mesmas competências do ensino fundamental. Você vai ter mais outras habilidades transversais que também vão, de alguma forma,
ter essa visão bem interdisciplinar, né? Ou seja, você vai ter aquela coisa de você poder trabalhar em várias áreas, em vários componentes. Por quê? Porque você tem tanto, cada eixo ele permite, né, que a gente trabalhe dessa forma bem interdisciplinar, né? Bom, por fim, né, eu queria reforçar a parte das características no que a escolha pelo transversal nos dá de vantagens, né? E aqui é importante ler isso para reforçar essa ideia. A principal vantagem, né, dessa estratégia transversal, que é a que o Estado do Tocantins está adotando, é a possibilidade de integração dos docentes já existentes, sem a necessidade de aumentar a carga horária para professores e estudantes. E o currículo existente é enriquecido com habilidades de computação, promovendo uma aprendizagem interdisciplinar e contextualizada. Além de se alinhar com a perspectiva atual de currículos integrados, essa incorporação pode estimular a inovação pedagógica, incentivando os professores a explorarem novas metodologias de ensino. Essa daqui, né, essa é uma avaliação que vem sendo feita por vários institutos, várias entidades que têm trabalhado com essa temática, nesse sentido do reforço dessas vantagens. Evidentemente que é um processo, né? Evidentemente que a gente está tentando fazer da melhor forma possível, né? Mas é um processo que requer um certo período de adaptação, requer um certo cuidado, né? Porque são temáticas novas, elas não necessariamente têm uma vinculação anterior, né? Com cada componente, com cada forma de trabalhar. Então, assim, é preciso ter esse cuidado e esse entendimento, né, do todo para que isso seja feito da melhor forma possível, né? Então, com essa parte, eu acho que eu encerro aqui a apresentação da BNCC Computação e chego à parte final, né, que a gente sempre faz aqui, que é uma despedida. Estamos à disposição da gerência de currículo para falar sobre a BNCC Computação, para tirar mais dúvidas e também para buscar melhorias, né, porque esse é o nosso sentido do nosso trabalho. Muito obrigado.